Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é a nova diretriz brasileira sobre doença renal do diabetes, segunda parte. Luciano, nós já gravamos anteriormente um videocast com a primeira parte da nova diretriz brasileira sobre doença renal do diabetes. Naquele podcast, nós falamos sobre a avaliação inicial dos pacientes com diabetes, rastreamento, como confirmar o diagnóstico, como estratificar o risco do nosso paciente de acordo com a relação albumina-creatinina na urina e também de acordo com a taxa de filtração glomerular. Falamos sobre sinais de alarme para outras causas de doença renal. Aqui a gente vai falar agora sobre o manejo desses pacientes. Como tratar realmente o paciente com doença renal do diabetes, buscando evitar a progressão dessa doença renal, buscando a nefroproteção. E o primeiro tópico seria controle de fatores de risco. Se eu quero evitar que essa doença renal progrida, eu tenho que controlar os fatores de risco para a progressão, incluindo o controle de peso, controle de pressão arterial, controle de lípides, cessar tabagismo. Mas eu quero falar com você especificamente sobre controle glicêmico, porque principalmente naquele paciente que tem uma doença renal que ainda não é tão grave, é importantíssimo alcançar os alvos glicêmicos, alcançar a meta de glicada recomendada para evitar que essa doença renal avance. Então, quais seriam, assim, insights valiosos sobre esse manejo glicêmico no paciente com doença renal crônica? A gente sabe que a gente controlar a glicose, você reduz progressão, reduz lesão renal, reduz albuminúria, né? Inclusive, quando o paciente estiver descompensado, talvez não seja o melhor momento de você fechar esse diagnóstico, porque por si só a hiperglicemia já gera albuminúria. E aí, a gente deve buscar aquela meta. Se o paciente tem uma doença renal menos avançada, uma taxa de filtração glomerular tranquila ali acima de 45, a gente deve buscar uma meta de 7, abaixo de 7, e aquele paciente que tem uma doença renal mais avançada, já chegando ali próximo dos estádios 3B, a gente deve puxar ali, deixar uma meta menos intensiva, mas principalmente pelo risco de hipoglicemia. Se a gente estiver usando medicamentos que não levam a hipoglicemia, a gente deve tentar intensificar o máximo possível. Aí cada classe dos medicamentos usuais vai ter um ajuste ali em relação à taxa de filtração glomerular, né? Então, assim, sulfonilureia, que a gente vai, assim, muita gente ainda usa, mas é uma droga que aumenta a insulina, vai ter um risco maior de hipoglicemia. Então, a gente deve ter um cuidado importante no uso dessas medicações de paciente com doença renal. A gente sabe que por diretriz, né, a gliclazida teria um risco menor, a gente poderia usar até umas taxas de filtração mais baixas, né? Aquelas famosas glipizida, a gente nem usa mais, sim, mas está lá. Toda diretriz fala dela, né? Você pode usar. Pode usar glipizida e gliclazida, taxa de filtração menor que 30. Exato. Ok, mas a gente assimila aí a informação da gliclazida, pelo menos. Exato. E pode deixar uma dose mais baixa, né? 30 miligramas uma vez ao dia. Tem a metformina também, que é assim, de uso muito frequente. O ajuste seria 1 grama dia no máximo. Se taxa de filtração entre 30 e 44, menor que 30, o paciente não pode fazer metformina. Não deve pelo risco, além da acidose lática, né? Assim, tem um estudo, inclusive, que usou 500 miligramas em pacientes com 15 a 30, mostrou que não tinha aumento de frequência de acidose lática, mas, né, na dúvida, não vamos arriscar, até porque a gente tem outros agentes aí efetivos que podem ser usados. Incluindo as gliptinas, que assim, não é o objetivo hoje falar gliptina por gliptina, mas é uma classe que, de modo geral, é usada em pacientes com doença renal crônica. Linagliptina e evogliptina nem precisam de ajuste, e as demais podem ser utilizadas cada uma com um ajuste de acordo com a taxa de filtração glomerular. Então, muitas vezes, para aquele paciente que não está precisando assim, de um controle tão intensivo, está com a glicada já próxima do alvo,
A gliptina é uma excelente estratégia para promover esse controle glicêmico, lembrando, entretanto, que é uma medicação neutra, que não reduz desfecho cardiovascular. Então, por isso mesmo ela não deveria ser usada, porque a gente tem que o GLP-1 reduz, né, a progressão de doença renal, principalmente a evidência mais forte com a semaglutida. Sim. E a gente não vai usar, por favor, você ouvinte do Endocrino Papers, não use GLP-1 junto com o IDBP4, porque o mecanismo é o mesmo, né? Assim, o GLP-1 ele é metabolizado por endopeptidase dentro do vaso. Então, se você tiver uma disfunção renal, não vai interferir no funcionamento, na eliminação, né? Então, o GLP-1 pode ser usado em taxa de filtração glomerular acima de 15, e abaixo de 15 não é que não pode, é porque não tem evidência, e esse paciente às vezes já tem algumas complicações a mais, a taxa de filtração glomerular realmente muito baixa, então tem algumas limitações em relação à alimentação, em relação à taxa proteica, por aí vai, então não é um paciente de tão fácil manejo para a gente dizer que pode de todo jeito, né? Mas seria principalmente pensando em paralelo com o IDPP-4, que o IDPP-4 no fim das contas vai aumentar GLP-1. GLP-1 e IDPP-4 pode usar sempre, porque você vai estar sem problema, a não ser aquele paciente com doença renal muito avançada, né? Excelente. Dito isso, hora de falar a terapia farmacológica propriamente dita. Primeira classe que a gente não pode esquecer são os tradicionais inibidores da enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores do receptor da angiotensina, IECA e BRA. Eles são formalmente recomendados para aquele paciente com diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que apresentem um aumento da albuminúria, independentemente da pressão arterial. Não existe uma recomendação formal de iniciar IECA ou BRA para o paciente que só tem redução da taxa de filtração glomerular e não tem albuminúria. Mas para o fenótipo mais comum, que é o albuminúrico, eles estão formalmente indicados, seria a primeira classe para ser prescrita para esse paciente. O que acontece muito na prática é que o paciente já está usando porque tem também hipertensão arterial. Isso, a maioria dos pacientes com doença renal vai acabar tendo, né? A gente tem que lembrar que o IECA-BRA vai ter um efeito primariamente hemodinâmico, né? Lembrar do nosso mnemônico tradicional do IECA, EDI-ECA, EDI eferente, EDI exit, né? Que ele vai abrir a saída renal, a arteriola eferente está fechada, está mais estreita, e isso gera essa hiperfiltração dentro do glomérulo, né? Pensar que o diabético, a doença renal diabética, ela bate em cima dessa hiperfiltração. E a manifestação laboratorial da hiperfiltração é a albuminúria, né? Não seria queda de taxa de filtração glomerular, ao contrário, né? A taxa de filtração glomerular pode até parecer mais alta. Se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular caindo sem albuminúria, ele talvez seja um diabético onde predomina muito mais a inflamação do que a hiperfiltração. Então, esse paciente, como você disse, se tiver hipertensão, lógico que vai usar IECA-BRA porque vai ter benefício. Mas se não tem a hipertensão, então ele não entraria. Mas a albuminúria por si só já indicaria porque você está abrindo a saída para essa proteína não ficar presa, não ficar passando tão forte no glomérulo e você conseguir resolver ali, entre aspas, essa hiperfiltração, pelo menos inicialmente. E é o grupo de droga que você já tinha caracteristicamente benefício. Então, todos os estudos que mostraram benefício de doença renal com ISGLT2, com GLP-1, com qualquer outra medicação finerenona, a gente já tinha o IECA-BRA de entrada, né? Então, assim, primeiro, né, é o pilar fundamental ali em relação ao tratamento farmacológico. Tem que lembrar primeiro de IECA-BRA, né, assim, antes de pensar nas outras drogas. E a ideia é a dose máxima que o paciente tolere. Então, se o paciente não tem hipertensão principalmente, que é quando a gente tem mais medo na prática, começar com uma dose baixinha. Muitas vezes eu começo 5 mg de enalapril mesmo, reavalia esse paciente no retorno, vê como é que está a taxa de filtração glomerular, potássio, pressão arterial. Se for possível, vai aumentando até chegar na dose máxima tolerada. Geralmente, nos pacientes que têm também hipertensão arterial, fica mais fácil chegar nessa dose alfa. É uma coisa que aí já que a gente vai começar a falar de tratamento, lembrar o pessoal exatamente isso, né? Se a gente está falando que existe uma hiperfiltração e que você vai diminuir a pressão no glomérulo, a taxa de filtração glomerular é esperado que ela diminua, né? Então, a gente sempre, qualquer um desses agentes nefroprotetores, a gente deve iniciar e reavaliar, tá certo? Porque, assim, ele sempre manda, 30 dias tu reavalia, porque você pode ter algum outro mecanismo ali envolvido que acabe caindo demais, né? Isso é uma definição até da lesão renal aguda, essa queda acima de 30%, né? Maior que 30%.
na taxa de filtração glomerular. Então, isso chamaria atenção para você ver outras situações e até investigar outra etiologia, outras situações diferentes. Então, comecei quebrar, como você colocou, dose mais baixa se não for hipertenso, se já for hipertenso, pode começar com uma dose terapêutica, né, mínima ali, mas reavaliar em 30 dias, porque aí o inibidor do ECA-IBRA, além dessa queda da taxa de filtração glomerular, também tem hipercalemia, né? Então a gente tem que olhar para as duas coisas, olhar para o potássio e olhar para a taxa de filtração glomerular. Muito bem. Hora de falar sobre as gliflosinas. De acordo com essa nova diretriz brasileira, quais são as indicações de iniciar o inibidor do SGLT2 para o paciente com doença renal do diabetes? E como fica a decisão em relação à manutenção ou suspensão dessa droga de acordo com a evolução desse paciente? Então, se o paciente tem diagnóstico de doença renal diabética, ele deve usar ISGLT2, né? Essa é uma recomendação formal porque é um grupo de medicamentos que reduz progressão de doença renal, tanto em relação à redução de albuminúria, quanto em relação à redução de taxa de filtração glomerular, quanto em relação ao desfecho duro, né? Assim, lógico que não separadamente, mas tem estudos mostrando redução de desfecho cardiovascular, de morte relacionada à renal, morte por qualquer causa. Quando você pega a meta-análise, você tem benefício em tudo em relação a essa parte renal, tá? Então, a gente tem estudo com a canaglifosina, o Credence, a gente tem estudo com a EMPA e com a dapaglifosina, o EMPA-Kidney ou o DAPA-CKD, né? Então, assim, tem estudo ali de desfecho com essas 3 medicações. A canaglifosina, no nosso meio, ela meio que caiu ali em desuso, ela precisaria de um ajuste para a taxa de filtração glomerular, usaria uma dose menor. Então, assim, a gente praticamente não usa mais, mas em relação à empaglifosina, dapaglifosina, a gente tem muita evidência, né? O único ponto ali de observação é que quando a taxa de filtração glomerular vai caindo, o efeito de controle glicêmico também vai sendo menor, tá? Então, geralmente, a taxa de filtração glomerular abaixo de 45, o benefício maior vai ser muito mais de preservação de função renal do que propriamente de controle glicêmico. Então, para a empagliflozina, né, nos estudos renais, eles usaram a dose de 10, não usaram a dose de 25, né? Então, para a empagliflozina usaria 10, para a dapaglifosina só tem a dose de 10, então quer decorar, bota 10 para facilitar para quem não é especialista, não, né? Não tem erro. O 10 mg está bem se o seu objetivo principal é proteção renal, tá? Se o paciente está fora de meta e tem uma taxa de filtração acima de 45, aí a empaglifosina poderia subir para 25. A gente deve iniciar quando a gente tiver o diagnóstico de doença renal diabética, deu o diagnóstico para colocar a medicação, independentemente... Seja pela albuminúria ou pela redução da função renal. Independentemente da hemoglobina glicada, né? Mesmo que ele esteja dentro da meta de glicada, vai começar o ISGLT2 e a gente mantém até a diálise, né? Assim, mesmo que caia além daquele ponto de corte do 20, né? Que a diretriz... Então é uma coisa estranha, né? Você deve começar se a taxa de filtração estiver acima de 20. Eu disse, tá, se tu já pegou abaixo de 20, meu amigo, tá um pouco atrasado, né? Então, assim, aí, assim, abaixo de 20 a gente não inicia, certo, tá? Mas, até porque vai ter aquela queda inicial, então o paciente ali potencialmente de risco para você acabar precipitando uma diálise, né? Sim. Então tem que estar acima de 20 para você começar, mas no que começou, mesmo que caia abaixo de 20, a gente mantém... Só vai parar se entrar em diálise. Aí porque também não tem estudo nesse perfil do paciente. Excelente. É importante reforçar o seguinte: imediatamente quando a gente começa a gliflozina para o paciente com doença renal do diabetes, é esperado que haja uma redução da taxa de filtração glomerular nas primeiras semanas após o início, até porque esses pacientes estavam em hiperfiltração. Então, na verdade, a gliflozina está desmascarando a função renal do nosso paciente. Então, é esperado que haja uma queda ali em torno de 4, 5 ml por minuto, mas a longo prazo, esses pacientes têm um prognóstico melhor. Agora, se ao longo da vida, do tempo de uso crônico do medicamento, esse paciente vai perdendo função renal e em algum momento a taxa de filtração fica menor que 20, ainda assim a gente vai manter, a menos que esse paciente inicie terapia dialítica, certo? Perfeito. Luciano, aproveitando a história da gliflozina, vamos falar de um outro medicamento que recentemente foi estudado em dupla com a gliflozina, que é a finerenona. A finerenona, além das estratégias que nós temos para tratar a doença renal do diabetes, ela é uma das que foi incorporadas mais recentemente na diretriz. Como é que fica hoje em relação à indicação de finerenona, dose de finerenona no paciente com doença renal do diabetes? Então, a finerenona ela é um antagonista
não esteroidal, seletivo de receptor mineralocorticoide. A gente sabe que a hiperatividade mineralocorticoide está relacionada a várias complicações crônicas, incluindo a doença renal, incluindo doenças cardiovasculares. Então, antagonizar o receptor mineralocorticoide é obviamente interessante para evitar a progressão dessa complicação da doença renal. A partir de 2 estudos clássicos bem famosos, que foram os estudos Fígaro e Fidelio, a gente começou a recomendar a finerenona para pacientes com diabetes tipo 2, que apresentem taxa de filtração glomerular maior que 25, com relação à albumina-creatinina persistentemente positiva, desde que tenham função renal, desde que tenham potássio normal. Com qual objetivo? De reduzir desfecho cardiovascular e reduzir desfechos renais. Existe risco de hipercalemia nesses pacientes? Existe, mas o risco ele é menor do que aquele observado com a espironolactona, que é ali uma prima da finerenona. No entanto, como esse risco existe, esse é um ponto que a gente vai ter que observar durante o segmento desse paciente. Nós temos hoje 2 doses disponíveis da finerenona, 10 e 20 miligramas. Qual dose eu vou iniciar? Depende da função renal do meu paciente. Se taxa de filtração maior que 60, eu começo com 20. Se menor que 60, eu começo com 10 miligramas. Depois de um mês, o ideal é reavaliar potássio sérico e reavaliar a creatinina para ver como é que ficou a taxa de filtração glomerular. Na reavaliação, se taxa de filtração caiu, que é esperado que caia um pouco, mas caiu menos que 30%, ok, segue o jogo. Eu foco agora na avaliação dos níveis de potássio. Potássio menor que 4,8 e eu comecei 10 miligramas, é agora que eu otimizo para 20 miligramas. Se eu comecei 20 miligramas, eu mantenho. Se o potássio estiver entre 4,8 e 5,5, eu mantenho a dose que o paciente estava usando, seja 10 ou 20 miligramas. E se ele for maior que 5,5, é uma indicação para suspender a finerenona e reavaliar. Mas assim, mesmo suspendendo, eu posso reintroduzir posteriormente quando o potássio normal, mas aí eu vou reintroduzir com uma dose mais baixa. Uma pergunta que ficava, Luciano, eu quero que você fale um pouco sobre isso, até agora, 2025, era a seguinte: será que haveria benefício adicional de usar a finerenona inibidor de SGLT2? Porque, muito bem, assim, a indicação formal da finerenona era o paciente que já estivesse com dose otimizada de IECA ou BRA. Mas e no paciente que já usa IECA e usa também uma gliflozina? Adianta acrescentar também finerenona? E essa é uma pergunta, inclusive, além disso, até se o paciente tiver já otimizado em ECA-BRA, se eu começo uma ou outra, ou se eu começo as duas de uma vez, né? Até isso também tinha aí na briga. Veja, quando a gente falou dos estudos de SGLT2, 99,99% dos pacientes já estavam usando bloqueador do sistema renina-angiotensina, já estavam usando IECA ou BRA. Por quê? Já era uma droga que tinha benefício comprovado, né? Então não fazia sentido eu dizer assim, eu já sei que isso vai ter benefício para nefropatia, vou testar empaglifosina ou dapaglifosina para nefropatia, e o grupo placebo não tem IECA. Não existe, então eu estou roubando, né? Estou prejudicando o grupo placebo. Então todo mundo estava bloqueado. Quando a gente viu os estudos, o Fígaro e o Fidelio, a gente tinha ali 11%, 15% dos pacientes usando SGLT2. Então, uma frequência muito baixa e a gente já tinha os dados, né? A gente tem que pensar que esses estudos começam 5, 6, 7 anos antes, existe o planejamento, apresentar o protocolo, tem que ser aprovado, tarará, tarará. Então, quando começou o protocolo lá atrás do Fidelio Fígaro, a gente ainda não tinha esse dado de tanto benefício com SGLT2. Por isso que tinha muito paciente sem usar SGLT2. E aí muita gente criticou o resultado da finerenona exatamente porque, assim, se eu já sabia que o SGLT2 também tinha benefício, então talvez se o paciente tivesse usando o SGLT2, esse benefício não aparecesse tanto, porque é como se eu estivesse deixando o placebo pior, né? Eu estaria piorando o placebo, favorecendo a droga. Então veio a história do estudo Confidence, é um estudo que foi apresentado no Europeu de Nefrologia. Os nefrologistas ficaram muito animados, com todo respeito aos nefrologistas, né? Porque tem pouca coisa, quando parece uma coisa, eles ficam, né? O Confidence, ele fez exatamente essa avaliação. Não foi nem de dizer assim, o paciente já está usando SGLT2 e ECA-BRA, eu vou adicionar a finerenona. Foi começar os dois juntos. Ele fez 3 braços, né? O paciente, todo mundo já estava em ECA-BRA.
Um braço ele colocou finerenona em monoterapia, um braço ele botou empaglifosina em monoterapia, um braço ele botou empaglifosina mais finerenona, já começando de início a terapia dupla. E o grupo da terapia dupla, no estudo, teve benefício, reduziu principalmente a albuminúria, né? O desfecho era albuminúria, ele não avaliou progressão de taxa de filtração glomerular, não avaliou evolução para diálise, não avaliou desfecho duro renal, tá? É um estudo curto, é um estudo de 6 meses, né? Se a gente for comparar, por exemplo, o EMPA-renal foi 36 meses, né? Se for um estudo de 3 anos contra um estudo de 6 meses. Então ele queria ver realmente esse impacto, assim, de curto prazo, como é que isso aí ia funcionar, tá? Se a gente for ler os desfechos e só o abstract, né? Eu vou dizer, então beleza, começar os dois juntos tem benefício, realmente reduz a albuminúria, nesse perfil de paciente, então vamos colocar, porque não teve aumento de efeitos colaterais importantes, estaria bem ali colocado. Inclusive, a diretriz coloca, né, no fluxo de tratamento dela, quase como se fosse fazer tudo ao mesmo tempo, né? Botou assim, nem essa história de começar a IECA-BRA e depois botar o outro, não, já botou todo mundo num bolo só. Isso é uma coisa controversa porque não existe nenhum estudo que começou os 3 de uma vez só. Não tem, tá? Então, assim, se é baseado em evidência, não, vamos usar a evidência. Então, assim, a gente tem IECA, no Confidence botou os dois juntos. Qual o problema do Confidence? A gente tem que dar uma olhada ali com uma visão crítica, né? Fazer um pouquinho o advogado do diabo da história, né? Porque, assim, a gente tem que puxar o que é que tá, qual o buraco, qual a falha para a gente poder criticar, né? Assim, o Confidence ele tinha algumas coisas. A média de pressão arterial sistólica inicial era 135. Você está pegando muito fio de cabelo ali no negócio. Mas veja, quando a gente compara, quem tiver a curiosidade de olhar o artigo, a queda da albuminúria com a terapia dupla é muito rápida, muito no começo. Se a gente pensar no mecanismo da aldosterona, a gente ia pensar muito em inflamação, em fibrose, coisa que tem muito mais benefício no longo prazo, tá? Uhum. Então, por que a finerenona, o grupo que fez a terapia dupla, teve tanta resposta já muito precoce? A queda da albuminúria é caracteristicamente muito paralela à história da pressão sistólica. O grupo que fez terapia dupla caiu mais a pressão sistólica, tá? A gente sabe que a meta de pressão sistólica em paciente que tem a doença renal é abaixo de 120, porque a hipertensão vai ter um efeito em relação à albuminúria. É hiperfiltração, estou botando pressão em cima do glomérulo. Então, se eu caio mais a sistólica, eu estou, obviamente, tendo um benefício naquela situação. Então, talvez, se no grupo placebo, não tem grupo placebo, né? No grupo de monoterapia eu tivesse feito, sei lá, ISGLT2 mais uma otimização do antipertensivo, ou finerenona mais uma otimização do antipertensivo, não sei se eu teria o mesmo resultado. Segundo ponto, é um estudo de curto prazo, 6 meses. Terceiro ponto, tem que ver se vai realmente reduzir desfecho ali no longo prazo, porque reduzir a albuminúria, a gente viu com todas as classes de antidiabético aí, né? E DPP-4 reduz a albuminúria, gliclazida reduz, insulina reduz, tudo reduz, e a gente não está fazendo aqui nenhuma recomendação de usar essas drogas para todo mundo, assim, né? Tá fazendo quem tem benefício é esse daqui. Então, realmente eu vou ter que ver depois se vai ter esse estudo, acho difícil, porque ninguém vai patrocinar muito isso. Já tá o benefício aí, os guidelines já até recomendam. Já adotaram, né? Então, não sei, longo prazo. Terceiro, o pessoal falou, não teve mais evento, porque, assim, a taxa, o paciente não é tão grave assim, esses pacientes, né? Tem uma taxa de filtração glomerular relativamente preservada. Então, assim, a taxa de lesão renal aguda não foi diferente entre os grupos, mas numericamente é 6% de lesão renal aguda no grupo terapia dupla contra 1% no grupo de empaglifosina sozinho. E olha que a gente está falando de empaglifosina, que teoricamente pode dar. Então, assim, pensando como endocrinologista, não eu, mas pensando como o que eu também faço clinicamente, mas assim, pensando num médico de forma geral, eu não quero um paciente que vá fazer lesão renal aguda, também né? Sim, 6% não é um número tão desprezível. Então, tem que ter cuidado. Acho que a terapia, muito mais claramente é dizer que as duas drogas têm benefícios somadas, mas essa ideia de começar tudo de uma vez, eu acho um pouco... Acho desnecessário também. Até porque, veja... Porque a ideia é reduzir desfecho a longo prazo, né? A própria finerenona, pô, como tu falou, que tu tem que reavaliar com 30 dias e botar outra no contexto para quem foi que deu. Sim. Antes da publicação desse trabalho, existia uma diretriz, acho que europeia, de nefrologia, que colocava até um fluxograma que me parecia de muito bom senso.
Considerando que o paciente já usava IECobra, tá certo? Então, você começava primeiro a gliflozina no paciente com diabetes tipo 2, depois de 30 dias você reavaliava esse paciente, aí começava a finerenona, então reavaliava. Porque assim, de fato, se eu começo várias drogas que podem reduzir taxa de filtração glomerular, beleza, reduziu 40%, agora eu suspendo as duas, como é que fica o tratamento desse paciente? Exato, Né? exato. Então, assim, na prática, o que eu vou continuar fazendo é fazendo essa introdução intercalada. Começa o IECA, depois começa a gliflozina, depois começa o finerenona. Mas, por outro lado, assim, é muito bom a gente ver que o efeito é quase que uma somatória, Sim, né? sim, A sim. redução foi mais de 50% de redução da albuminúria com a terapia dupla, né? Contra 28, 29, 30 ali de cada um isoladamente. Então é quase como se eu somasse realmente a redução com cada uma das drogas isoladamente, mostrando que realmente existe ali um sinergismo importante, tá? Então acho que não estou dizendo que não é para usar, estou dizendo que é para usar. Se você tiver a oportunidade de puder usar o ISGLT2E, se o paciente ainda está com albuminúria, usar a finerenona, acho que cabe bem, tá? Sim. Então, e principalmente assim, porque pegou um perfil do paciente com albuminúria um pouquinho mais alta, a média era 500 e pouco, e para entrar no estudo precisava ter albuminúria acima de 100. Então, ele não é também para todo mundo como está se colocando aí na diretriz, tá? Bem, falamos até agora do manejo, incluindo manejo glicêmico, IECA, inibidor do SGLT2 e finerenona. Falta falarmos sobre o papel da semaglutida nesses pacientes, também sobre o manejo da hipercalemia, que é uma novidade dessa diretriz. Além disso, metas de pressão arterial e metas de lípides. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia. Eu e o professor Luciano Albuquerque te esperaremos lá.